próximo convidado, ele é diretor da revista Road Crew e foi road do Angra. Então ele teve uma vasta convivência com André Matos em todos, do princípio a tudo o que se passou. Com vocês, quero apresentar o Cláudio Vicentino. Eu conheci o André quando eu fui fazer aula de bateria com o Ricardo Confessori, e o Confessori estava saindo do Corsos indo pro Angra e me chamou para ser road do Angra, e naquele momento mal sabia onde eu estava entrando, porque foi um dos melhores momentos, assim, experiências da minha vida, poder assistir, imagina, turnê do Angels Cry, Holy Land inteira, toda a noite do palco, road do Confessori, acompanhando aquela banda incrível e ali vendo o profissionalismo do André, a maneira como ele se preparava para os shows. Era uma banda espetacular, né? Com o Luiz, o Kiko, o Ricardo, o Rafael, tinha o tecladista, o Leque. E então eu não tinha muito contato com o André naquele momento, né? Ele é uma pessoa sempre foi bem reservado, né? Era só o essencial mesmo. Quando ele sai do Angra e vai pro Xamã, e sim, a Road Crew junto com o Eric De Haas, a gente acabou produzindo o primeiro show do Xamã na Via Funchal. A gente deu a primeira capa do Xamã na Road Crew, a banda não tinha nem o logo ainda, a gente criou um logo à parte lá. E aí realmente eu passei a conviver diariamente com o André naquele momento. E aí vem o Paulo Barão para ser empresário da banda e sempre me convidava para viajar com o Xamã na turnê, né? E aí eu passava noites, às vezes, conversando com o André no Tourbus, a gente viajando de uma cidade para outra, ou de São Paulo para Curitiba, assim. Pessoa muito inteligente, ele ficava me contando as estratégias que ele tinha pro Xamã. Inclusive, numa entrevista a gente conversando, né, um dos maiores erros que ele acha que ele cometeu, e junto com o empresário e toda a banda naquele momento, foi ter deixado de lado o mercado europeu, né? Porque eles cresceram tanto no Brasil, e aquela música era novela, e era uma demanda enorme de shows no Brasil, e eles acabaram esquecendo esse outro lado que poderia ter sido trabalhado ao mesmo tempo, né? Mas isso não tira o que foi o Xamã, né? Foi uma banda sensacional. E o André, ele realmente, eu acredito que ele estava no melhor momento da carreira dele naquela época do Xamã. Lembro a gravação do DVD, que foi incrível, eu viajei com eles para o Rio de Janeiro também. Participei de toda a gravação em São Paulo, o Tobias Sammet, a gente fez um jogo de futebol no Rio de Janeiro com eles, com o Tobias Sammet, o Sacha. O André é sempre muito corintiano, e eu sempre anti-corintiano, eu sou um paulino roxo, né? Era engraçado as discussões que a gente tinha de futebol também. Depois fiquei um tempo um pouco assim, conversava com o André esporadicamente, e fui encontrar com ele de novo no show de retorno do Xamã em São Paulo. Depois do show, né, antes eu estava com os outros músicos, depois do show fui no backstage e a gente ficou conversando, e por incrível que pareça, a última foto que eu fiz com ele foi com a Road Crew e com o Xamã na capa, o retorno dele, né. E foi a última vez que encontrei o André, e já se vão um ano sem o André. Realmente é uma perda grande, mas hoje eu enxergo assim, feliz. Acredito que ele seja muito feliz do que ele deixou, o legado para o heavy metal mundial brasileiro. E a gente só tem a agradecer de ter tido ele como amigo e convivido todos esses anos com ele. É essa homenagem minha para o André, e vamos ver os próximos trabalhos que vem aí. Tem um documentário vindo, né, que eu acho que vai ser um negócio bem interessante para outras gerações entenderem o que foi o André Matos na música no Brasil. Temos mais um convidado muito especial, ele é o Drico Mello. O Drico Mello é o diretor que gravou o Ritual Life, que vocês devem lembrar, é todo um emblemático DVD que já são 20 anos esse DVD, e ainda está sempre como um grande exemplo de um dos grandes DVDs que foram feitos. E também o Drico gravou o Fairy Tale do próprio Xamã. Então, Drico, gostaria que você nos contasse um pouco das experiências juntos aí na época do Xamã, e também as que você teve com o grande André.
Foi no começo dos anos 2000 que um baterista não, um maquinista, um técnico cinematográfico, né? Aqueles que empurra carrinho, faz grua e tal, ele morava num sítio ali em Santa Isabel e falou, olha, eu tenho um vizinho que ele é baterista, ele era baterista do Angra, e agora ele fez uma banda nova aí, e ele tá procurando alguém para fazer um DVD, né? E eu na época tava louco para fazer um DVD, né? Não tinha esse boom aí de DVD que tem hoje, né? E para mim era um desafio, né, na produtora. Daí eu falei, não, claro, quero falar com ele. Aí me liga o Confessório. Aí o Confessório me ligou, com aquele jeito durão dele. Ô, meu, tudo bem? Então, eu quero fazer um DVD e tal, não sei o que lá. Começamos a falar de grana, como é que é e tal, não sei o que lá. Então, mas aí o vocalista aqui da banda quer falar com você, né? Quem é? O André Matos. Aí eu falei, pô, André Matos, né? Lógico, do Angra. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente, né? E aí o André apareceu na produtora, começamos, né? Pô, foi legal pra caramba, achei um cara super simpático e tal, mas eu não tinha noção quem era o André Matos, né? Eu tinha noção assim, lá no Objetivo eu vi aquela banda Viper e tal, vi o Angra de longe, quase que eu fiz um clipe do Angra Make Believe, se eu não me engano, mas acabei não fazendo, mas eu não conhecia ele, não sabia muito da história dele, né? E aí, ele ficou em casa, lá ficamos em casa o dia inteiro tal, daí abrimos uma garrafa de vinho lá, começamos a tomar vinho, e na minha casa sempre teve instrumento musical, a gente sempre tocou, né? E nessa época eu morava com outros amigos. E aí nós sentamos ali na bateria, começamos a tocar, o André começou a tocar guitarra, aí ele cantou, foi pra bateria, ficamos tomando todas, cara, foi muito legal. Aí eu falei, cara, que puta cara humilde, né, meu, legal pra caramba, né, pô, ele toca tudo, né, que legal, pô, bacana, vamos sair, vamos na Vila Madalena, fomos na Vila Madalena, tinha um amigo meu tocando, cover, né, aí ele me chamou, lá, Adrico, vem cantar, daí eu falei, André, vamos lá comigo, meu, pô, não é que o André foi, cara. E aí a gente cantou, cara, eu cantei junto com o André, mal conhecia ele, o cara foi lá, subiu no palco comigo, nós cantamos, cara, foi uma noite maravilhosa, cara, e aí a gente ficou muito amigo, cara, e com muito prazer, assim, eu tive a oportunidade de fazer o DVD do Xamã, o Ritual Live, que na verdade eu também não sabia onde eu estava me colocando, aí eles tinham acabado de gravar o disco e que já queriam fazer um show ao vivo, né, eu falei, ué, mas que coisa estranha, né? Como é que... Não, vamos fazer, eu já tenho tudo, eu tenho um piano de cauda, vou pôr um piano de cauda, vai aparecer não sei quem, vai ter convidado desse, o guitarrista tal, não sabia nem quem eram os caras, tal. Eu falei, nossa, é mesmo? Vai? Então não, leva tudo lá, vamos lá, tranquilo, não fiz ensaio, não fiz nada, gente, você não acredita, nós fizemos aquilo lá, parece que foi Deus, cara. Tava com o iluminador perfeito, que era o Huguinho, na época ele pegou uns braços de luz assim e comandava, eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, né? E eu com aquelas câmeras todas, tudo beta, na época era beta digital, não era nem HD. E cara, o show rolou solto, ele rolou de cabo a rabo, nós paramos, eu não me lembro se a gente parou alguma música, eu acho que não. Eu não me lembro agora pra te falar, mas eu acho que a gente não parou nenhuma música, fomos direto. E foi o maior público do Credit Card Hall na época, fora shows de Ivete Sangalo, enfim, esses shows mais pop, grande, né? E foi assim, mágico, cara. E aí depois nós fomos para a ilha de edição e começamos ali, né, o André realmente colocar a mão dele como maestro e ajustando todas as coisas e tal. E aí nesse meio tempo veio a gravadora, e eles fecharam o disco, né? E uma das músicas foi pra novela, na época, uma novela de vampiro, se eu não me engano, né? Que era Fairy Tale, o nome da música. E aí o André falou, pô, você precisa fazer o clipe, eu preciso fazer o clipe. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Aí eu chamei o meu primo, que hoje é executivo de gravador, o Cláudio Vargas. Ele estava começando também, estava querendo fazer alguma coisa. E a gente escreveu um roteiro muito louco do clipe Fairy Tale e pegamos várias referências, assim, Coração Satânico, pegamos assim, pusemos cena de Brincadeira do Copo, só cenas bem estranhas, assim, né? Para um clipe na época, todo mundo falou, mas você é louco, vai fazer um negócio desse, tal, 16mm. Aí eu chamei uma amiga na época, que era uma modelo famosa, que essa é uma história legal, era a Pietra Ferrari, não sei se vocês conhecem, Pietra Ferrari.
linda, maravilhosa. Ela era a garota da Kaiser na época. Então todo mundo, nossa, pô, nossa, não acredito. Aí eu tinha uma cena onde ela fazia tipo um caldeirão assim, né? Ela rodava fazendo uma poção mágica e o André, no final, é a última cena do clipe. O André chega do lado dela. Aí quando o André chegou do lado dela, ele ficou desse tamanho, cara. A gente olhou assim e falou, não tem jeito, o que é isso? Uma mulher desse, uma mulher grandona, o André pequenininho assim, eu tive que pôr 3 tabelas pra ele subir, cara. Ele subiu e ficou do tamanho dela. Eu queria, se der, mostra aí o clipe, vocês vão ver. Cara, foi muito engraçado, foi um momento assim, cara, que eu lembro muito dele. E sinto muita saudade do amigo, cara, até me emociono em falar, porque eu tive em setembro, né, naquele show quando eles voltaram, quando o Xamã voltou, né, eu tive lá na áudio, e ele tava meio esquisito mesmo, tava meio estranho, não sei, tava meio recluso, um camarim só pra ele. E aí quando eu encontrei ele, cara, puta, voltou toda aquela emoção, a gente se abraçou. Eu não consegui nem tirar uma foto, me arrependi de não ter tirado uma foto, porque foi a última vez que eu vi ele. E espero que ele esteja em paz com Deus e que o legado dele siga em frente aí para todo mundo seguir o exemplo de um cara íntegro, um artista muito diferente, humilde. O Xamã teve os momentos bons, os momentos ruins, mas o André, ele realmente era um cara diferenciado. Trouxemos para vocês também um convidado muito especial desde a Espanha, o guitarrista, fundador e líder da banda Avalanche. Bom, o porquê Alberto? Para os fãs do André Matos, devem saber de que Alberto compôs uma música, inclusive para o André, que está no primeiro registro da carreira solo do André Matos, da carreira solo do André Matos. E bom, nós temos várias histórias, porque nós fizemos turnê com a Avalanche, na época que eu era empresário do Xamã, fizemos turnê lá na Espanha com o Avalanche, depois fomos a viajar juntos, nos voltamos muito amigos, estávamos os 3 quando íamos na Europa, sempre nos encontrávamos, e, bom, temos muitas histórias muito bacanas, sei que entre os dois existia um grande respeito e também um carinho especial entre ambos. Bom, eu fui também empresário do Avalanche, e bom, que mais que um amigo falando de outro amigo, com você, Alberto Rionda. Realmente conocí a André Matos con el disco Angels Cry. Recuerdo cuando lo puse por primera vez y me voló la cabeza. Aunque el disco que realmente más me marcó fue Holy Land. En persona lo conocí por primera vez en un show de Angra en España, donde fui a verle como fan. Ahí le estreché la mano, lo conocí por primera vez, sin saber que nuestro destino se cruzaría más adelante como artistas. La primera vez que participé con André Matos en un evento donde los dos ya éramos artistas, yo de Avalanche y él de Xamã, fue en un festival en España muy famoso llamado Viña Rock, donde Avalanche y Xamã tocarían juntos por primera vez ante el mismo público. Ese día conocí por primera vez tanto a André Matos como a mi buen amigo Paulo Barón. Ese mismo día compartimos varias horas juntos y pudimos conocernos como personas y como artistas. Tiempo después, Xamã y Avalanche hicimos una gira de unos 15 días por España donde pudimos conocernos intensamente. Pude conocer a toda la banda de Xamã, André Matos, Luis, Hugo, Ricardo y todo el staff de Xamã, así como al bueno de Paulo Barón, donde ya estrechamos una bonita relación. A partir de esa gira puedo decir que mi relación con André Matos ya fue un poquito más de amigos dentro de lo que es el mundo del arte, de la música, compañeros de profesión, donde pudimos compartir diversos momentos juntos. Pude conocer al gran músico, pero por supuesto tuve el gran placer de conocer a la gran persona que André siempre fue. A partir de ese momento pude conocerle un poquito más como amigo, persona y artista, y estrechamos una muy buena relación entre los tres, tanto Paulo Barón como André como yo. De hecho coincidimos en Madrid varias veces y guardo con mucho cariño un viaje que hicimos a Wacken como invitados con pases VIP, donde pudimos disfrutar del festival, tanto Paulo como André como yo. Recuerdo que rentamos un carro descapotable y pasamos unos 5 días en Alemania conociendo Wacken, a muchísimos artistas que pudimos saludar en persona en los camerinos y vivir momentos increíbles en los backstage, en los escenarios y entre el público.
Aunque la experiencia más maravillosa que tuve con André como artista fue la oportunidad que me dio de poder componer un tema para su disco en solitario. El tema se titula Face the End, surgió a partir de 3 días de convivencia que tuvimos la ocasión de compartir en Madrid junto con Paulo Barón. En ese momento André estaba en un momento de transición donde realmente sentimos que necesitaba apoyo y buenos consejos, y se volvió para Brasil con un tema bajo la manga titulado Face the Ends. Yo le hice todas las músicas, él hizo la letra, que viene a significar el impulso necesario para hacer esa metamorfosis que sufrió André en su carrera. Como le escribí una vez a un buen amigo, la música llega a todos los lugares, inclusive al cielo. Seguro que André, allá donde esté, está escuchando música, está escuchando nuestras músicas, sus músicas y la música celestial. Tem também alguém muito querido por mim, alguém muito especial que era pro André Matos também. Ele se chama Guilherme Canais. O Guilherme Canais é um dos melhores produtores, engenheiros de som que tem na América Latina, possivelmente um dos grandes no mundo. E o Guilherme trabalhou tanto com Angra, que foi quando eu conheci ele, e também trabalhou com o Xamã bastante tempo. Depois, quando voltou a nova era do Xamã, ele voltou também a trabalhar com André. E além disso, eles foram muito amigos, tiveram uma época muito perto. Inclusive, que nos apresentou foi o André, que nos apresentou e insistiu para que fizéssemos uma viagem que eu quero que o Guilherme conte, lá no México. Depois sempre a gente saía juntos, e bom, era um relacionamento maravilhoso. Guilherme, por favor, me conte, você tem umas histórias incríveis com o André, você viajou muito, você conheceu o lado B e o lado A do André, eu sei bem. Inclusive, várias vezes chegamos a falar sobre aquele assunto do André, que era hipocondriaco, como ele gostava também sabia tanto de remédios, né, cara? Para mim também foi ele que descobriu em mim que eu tinha hernia de hiato. Justamente a gente estava voltando na viagem, me parece que estávamos voltando da Alemanha, ele e eu, e ele me disse, cara, eu acho que você tem hernia de hiato, toma esse daqui. E ele sempre abria aquele necessário gigante, com um monte de remédios para tudo o que era necessário, tipo, mas tudo o que você pode imaginar. Hasta se você perdia uma perna, ele ia ter com certeza algum remédio que ia acalmar tua dor, da mais grave que fosse. Cara, não sei nem como ele conseguia tanta coisa assim, mas, bom, o Guilherme vai contar, eu acredito isso aí. Guilherme, é com você, por favor, fale, o microfone está com você. Eu convivi com o André muito tempo, tá? Foram 10 anos de um relacionamento, de uma amizade ininterrupta, assim, da gente chegar de 45 dias de turnê e combinar no aeroporto, chegando, o que a gente ia fazer à noite. Tá? Então, assim, a gente teve realmente uma convivência muito grande durante 10 anos, de 96 a 2006. Tantas coisas bacanas com o André que fica difícil enumerar uma ou outra. Mais uma coisa que foi marcante foi uma viagem que a gente fez quando terminou a turnê do Angra no México. A gente tinha acabado de fazer Europa, não sei o que, tinha o México para fazer. Fomos lá fazer México e o André me encheu o saco para eu ficar com ele, que ele ia com o querido Paulo Barón, que ele tinha conhecido há um tempo já, para o outro lado do país, para onde a gente estava do outro lado, para ir para Porto Vallarta. E eu não podia ir, eu estava ocupado, eu tinha coisa para fazer em São Paulo logo na sequência, assim, acabava aquela turnê, eu já pegava o avião, voltava, já tinha gravação, já tinha uma porrada de coisa. Só que ele me encheu o saco, não me deixou. Ele falou, não, você vai ter que ficar, dá um jeito. Aí eu consegui mexer as coisas e lá fiquei. E nós fomos de carro da Cidade do México para Porto Vallarta, e com o Paulo Barón louco dirigindo,
um carro, acho que era um Pontiac, sei lá o que era, mas envenenado. Ele ia 230 por hora naquela porra daquela estrada. E assim, eu morrendo de medo, mas fomos lá. Quando a gente chegou lá, a gente pegou um barco e foi para essa tal praia, que realmente era um lugar paradisíaco. Uma praia pequena, com hotéis de luxo, porém rústicos, entendeu? Então assim, eram umas cabaninhas no meio do mato. Eu não sou muito chegado em inseto. À noite acabava a luz, então os caras deixaram a gente com lanterna e o Barão foi dormir. Começou a cair uma chuva, ele estava na praia 11 horas da noite, apagou a luz e começou uma chuva desgraçada. E a gente estava bebendo pouco esse período, né? Vocês podem imaginar como é que o estado que estava essa trinca. Então o Paulo foi pro quarto dele e a gente só tinha 2 lanternas. Uma ficou com o Paulo e a outra ficou comigo e com o André. Aí nós fomos pro quarto do André e eu resolvi ir ao banheiro no quarto do André, com a lanterna, assim. Aí o André ficou ali, eu falei, pô, peraí que eu vou ao banheiro. Eu entrei no banheiro, bicho. Eu dei de cara com um alien dentro do banheiro. Não era um inseto, era um alien. Literalmente, assim. Vocês vão procurar aí aranha escorpião, Spider Scorpio. Eu dei de cara com um negócio daquele assim a 1 metro da minha cara. Entendeu? Essa situação, e aí o André ainda, na hora que eu dei um berro, eu saí fora que nem um alucinado. Eu não vou ficar mais nessa merda. Fiquei careta na memória, estava completamente bêbado. Passou a bebedeira. Eu não vou ficar nessa merda, eu vou embora agora, eu não vou dormir aqui. E o André dando risada, né? Falando, sabendo, já conhecia o meu medo de inseto. Ele falando, porra, você é uma bicha, deixa que eu vou lá ver esse bicho. Eu quero ver esse bicho aí, se é tudo isso mesmo. Ele pegou, entrou no banheiro e saiu de lá alucinado, ele também assim. Porra, eu não vou ficar aí agora, eu vou dormir aqui, é meu quarto, puta que pariu. Nossa senhora, foi um escândalo, a gente não sabia o que fazer com aquela porra daquele bicho. E aí, os dois, né, pô, ecologistas, não vamos matar o bicho, né, cara? Vamos matar o bicho. Eu tive a pachorra de ir até meu quarto buscar a máquina fotográfica para tirar foto do bicho para a gente poder provar que aquilo estava acontecendo. Isso aí foi uma coisa assim muito marcante, porque não, pior foi o que o recepcionista do hotel falou para mim no dia seguinte, porque no dia seguinte eu cheguei lá e falei, pô, tinha um alien no quarto lá, tudo. E o cara estava com uma gringa conversando, a gringa estava sentada assim numa mesa, o cara estava conversando com ela. Aquelas gringas que não tem mais nada que fazer da vida, ficar passeando. Aí ele olhou para ela, deve ter sido um Spider Scorpio. Aí eu falei, aranha escorpião? Porra, mas e aí, bicho? Esse bicho aí? Não, ele não tem problema não, você vai com uma madeira, segura ele assim na parede, pega ele, leva ele para fora. Se ele te picar, você tem não morre, mas você pode ter delírio, você pode delirar, você pode acontecer alguma coisa assim. Aí a pior pergunta foi depois, que aí o cara perguntou assim, mas você viu né? Você viu uma lá, né? Mas e a outra? Eu falei, que outra, cara? Não, eles estão sempre em 2. Agora imagina eu vendo aquilo assim, eu vendo o bicho aqui na frente apavorado e o outro atrás de mim assim, porra, pelo amor de Deus, viu? Que ideia desse Paulo Barão de levar a gente para um lugar desse. Se selva fosse bom, cara, a gente tava nas cavernas até hoje, cara, pelo amor de Deus, não rola. Acho que o Oscar Wilde que falava que se selva fosse bom, não me lembro o que era, vou encontrar também. Então é isso. E outras coisas legais que aconteceram comigo com o André, muita coisa junto, entendeu? Muita coisa. O André me apresentou o Paulo Barão, que hoje é meu grande amigo, me apresentou minha mulher, que é mãe do meu filho, moramos juntos até hoje, graças a Deus, somos super felizes. São inúmeras coisas, entendeu? Me levou para conhecer pessoas fantásticas quando a gente tinha day off. Ele sempre tinha um amigo legal, tanto essa situação aí com o Paulo, um amigo, uma vez eu tomei a gente estava na França uma vez, eu tomei um vinho de 1962, isso devia ser 96 ou 97, entendeu? O cara ficou empolgado que ele chegou lá,
Era um bar, inclusive, era um bar lá, um pub na França, em Paris, e o cara ficou super animado. Caramba, o André tá aqui, não, eu vou abrir um vinho especial. Ele pegou aquela garrafa de vinho, parecia a saída da Arca Perdida, assim. Eu olhei e falei, isso não vai dar certo, esse vinho tá estragado. Tava nada, cara, um negócio do outro mundo, entendeu? A gente entende por que as pessoas pagam uma grana tão grande, às vezes num vinho. Era um oh meu Deus do céu, era um Mercury. Tem um convidado muito especial, como todos os que participaram aqui, e o Alírio Neto. Alírio Neto, como vocês sabem, hoje é o vocalista do Xamã, que vem a substituir o André Matos, com maestria. Quero falá-lo, Alírio é um cantor completo, um músico completo e um artista. Bom, o que quero falar é o seguinte, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, da morte do André, o Alírio correu para meu apartamento em São Paulo e me deu suporte lá, porque naquele dia eu precisava cancelar o show do Angra, entre as emoções, eu chorando e tudo, e o Alírio me deu suporte. Ele vai contar, acredito, um pouco disso. Eu também pedi para o Alírio que naquele dia me ajudasse, né, a ver, porque era uma situação muito complicada. O Alírio vai contar um pouco mais sobre isso. E eu queria te perguntar, Alírio, como foi quando você conheceu o André Matos? Pelo que eu entendo, foi também por alguma coisa relacionada justamente com Queen, né? Que todo mundo sabemos que o André Matos amava Queen. E também queria que você me contasse um pouco mais como está sendo essa aventura agora no Xamã, de você cantar as músicas do André Matos, o que você vê nos olhos das pessoas. Como deve ser uma situação muito difícil, né? Porque substituir um ídolo como era André não deve ser nada fácil. Meu primeiro contato com o André foi abrindo um show do Xamã, isso em 2013, eu acho. Isso. Com o Cálice, era uma banda que eu tenho com o Marcelo Barbosa, né? A gente está parado há muito tempo, mas a gente tinha acabado de lançar um disco, eles foram para Brasília. E foi quando eu conheci o André, a gente estava passando o som e ele me viu com a camiseta do Queen, que não é essa aqui, era uma outra camiseta do Queen, mas era da capa do mesmo disco, News of the World, e a gente começou a trocar uma ideia ali. Ele falou, puta, eu adoro esse disco, inclusive uma das minhas músicas preferidas está nesse disco, que é Spread the Wings, que por um acaso também é uma das minhas músicas preferidas. A gente ficou trocando uma ideia um pouco ali, ele sempre foi muito solícito, muito educado. Ele acabou assistindo um pouquinho da passagem, a gente trocou uma ideia. Nossa, foi muito importante para mim aquele contato, porque eu percebi que ele tinha todos os elementos que o Freddie Mercury, que sempre foi meu grande herói, tinha, né? Aquela coisa dele tocar piano, o jeito que ele se comunicava com o público. Então, eu sempre aprendi muito vendo o André fazer aquilo que ele fazia com o público, né? Acabou que teve uma coisa que o show do Xamã não conseguiu terminar, meu. Caiu um toró, era num camp lá em Brasília, a gente tocou já chovendo, na hora que o cara estava tocando já estava chovendo, o Xamã entrou, tocou acho que poucas músicas e tiveram que parar o show, né? Aí não teve jeito, o show teve que parar, acabou assim, né? Foi tragicômico esse episódio. Agora nada mais trágico do que quando o André faleceu mesmo, né? Eu lembro que eu estava em casa, recebi uma ligação do Paulo Barão, que na época era empresário do Angra, ele estava desolado, pediu para eu ir. O Paulo, meu amigo há muito tempo, ele, cara, vem aqui em casa, ia ter um show do Angra nesse mesmo dia, né? Ele estava produzindo um show do Angra, ele estava muito triste, eu também fiquei muito triste, acabei indo para casa dele, fiquei o dia inteiro lá, e entre choros, né, lágrimas, que ele estava tentando lidar com toda aquela pressão de realmente desmarcar o show do Angra, marcava, fazia, não fazia, lidar com toda aquela pressão. E foi um dia muito tenso para ele, foi um dia muito tenso para mim também, muito triste, né? Porque imagina, né? O André, ninguém esperava aquela morte dele ali, foi uma coisa que me marcou muito. E acabou que logo um tempo depois eu recebi uma ligação do Luiz, na verdade uma mensagem dele, que me convocando para uma reunião. Eu imaginei que o Xamã nunca mais iria voltar, né? E isso, a gente acabou fazendo uma reunião, 5 minutos durou a reunião, e aqui estou eu, depois de um tempo todo. Eles me me convidaram para entrar na banda, né? Primeiramente para fazer uns shows e
isso acabou ficando tão legal que a gente fez, já estamos compondo, já tem música nova, já fizemos alguns shows. Infelizmente a pandemia acabou interrompendo esse processo que a gente está, e a vibe toda da banda foi algo que fez com que a gente estivesse num momento muito incrível quando foi interrompida, mas a gente continuou compondo. Eu acho que essas músicas, isso me faz sentir, o legado do Xamã e do André vai estar aí para sempre. Então tudo que a gente, sempre que a gente estiver fazendo show, vai estar ali, cara. As coisas que o André fez junto com esses caras, né? É impossível negar que a história que ele fez, o legado, vai estar sempre ali. E a melhor maneira de a gente conseguir levar esse legado para frente, e eu acho que honrar o que o André fez pela música mundial, pelo metal mundial, pelo metal nacional, é compor músicas novas. E é isso que a gente vai fazer no Xamã. Então, André, muito obrigado, você vai estar sempre ali com a gente. Temos aqui também o Patrick Corp, um convidado muito especial, porque o Patrick viajou muito com o André Matos. Ele tem horas e horas de filmações, inclusive da época do Xamã, quando eu era empresário. E eu convidei ele porque, se vocês lembram daquele vídeo incrível que tem na Chapada dos Guimarães, onde o André fala inclusive sobre a possibilidade de sua morte, como poderia ser. E bom, foi o Patrick que filmou isso. Eu queria, Patrick, que você me contasse um pouco de suas histórias com o André Matos. Foi um grande amigo, um cara muito aberto a todas as coisas novas da vida, né? Extremamente sensível com tudo que estava acontecendo no mundo, se tornou vegetariano. Era um cara que muita gente falava de ego e tal, e eu nunca vi nada disso de ego dele, nunca consegui entender ele como uma pessoa egocêntrica. Ele não gostava de estar em lugares onde ele era reconhecido, vamos dizer assim, saca? Ele sempre quis ficar mais quieto no canto dele, não aparecer tanto. Eu acho que a arte dele implicava muito nisso, né? Dele ter que aparecer. E eu acho que se ele pudesse, ele preferia não aparecer, mas que a arte dele aparecesse em primeiro lugar, entendeu? Mas isso nunca foi possível com o tipo de coisa que ele fez, né? O Barão me fez algumas perguntas querendo saber como foi aquela viagem que eu fiz com ele na Chapada dos Guimarães, que muita gente viu o vídeo, que ele fala um pouco da vida dele, da própria morte, na real, né? Na real, assim, eu fiz muitas viagens com ele, a gente fez viagens para vários lugares do Brasil e eram viagens incríveis, assim, com muita... Cara, a gente aprendeu muita coisa ali, né? São viagens que a gente aproveitava para fazer quando tinha um tempo da turnê, né? Do Xamã, que a gente viajava para lá e para cá. Então, sempre quando chegava num lugar assim, a gente conseguia achar um lugar turístico para ir e vamos pesquisar lá. A gente ficava 2, 3 dias a mais. E essa da Chapada dos Guimarães, eu lembro que o André no avião falou assim para mim, falou, porra, cara, onde que tem alguma coisa pra gente fazer aqui, né? Era um bate-volta de um dia, eu acho. E aí eu falei, cara, tem um Pantanal aqui embaixo, mas é muito grande o Pantanal para ficar 4 dias, entendeu? O Pantanal é muito imenso, né? Aí a gente sentou, o voo saiu, no meio do voo ele vem com uma revista, fala aí, ó, Chapada dos Guimarães, né? Eu falei, porra, vamos, né? Vamos que vai ser interessante, né? E beleza, acabou o show, foi um puta show do Xamã, cara, lotado, acho que tinha umas 4, 5 mil pessoas naquele dia. E aí a gente alugamos um carro no dia seguinte e fomos, né? A gente chegou no Véu da Noiva no primeiro dia, que é uma área gigante ali, com aquela cachoeira linda, maravilhosa. A gente desceu nessa cachoeira. Esse lugar é totalmente proibido hoje de descer lá, entendeu? Eu acho que só com guia, ou nem com guia mais. Nadamos, o André nadou, tem vários, a gente tem muito vídeo disso tudo, né, na real, ainda que vai ser usado no futuro documentário aí do André, né? E aí no dia seguinte a gente acabou indo pra onde era a cordilheira, né? Onde era a chapada ali mesmo. A gente sentou naquele lugar ali, cara, e tipo, fiz uma entrevista com ele, perguntando umas coisas e tal, e aí de repente chegou um ponto que o André, acho que tem até gravado isso, eu ia desligar a câmera, ele fala, puta, peraí, deixa a câmera ligada aí, deixa eu falar mais umas coisas, né? E aí ele me solta aquelas pérolas, né, meu? Ele começa a tipo, dar uma brisada assim, parece que desceu alguma coisa pra ele, e ele começou a falar uma série de coisas do Xamã, do futuro e aí ele me solta aquela, né? Ele falou, porra, acho que eu sou feliz, né, de ter conquistado o que eu quis, na real, na minha vida, porque
realmente, né, ele viajou muito, ele viveu a vida que muitas pessoas não conseguem ter 3 vidas, e ele teve em pouco tempo, de 40 anos, né, 48 anos que ele viveu. E aí depois que ele terminou essa entrevista aí, ele ainda fala assim, ele fala, pô, cara, se eu morrer um dia, cara, você vai ter um puta material, cuida bem dele, né? E aquilo, cara, sempre ficou meio guardado na minha cabeça. Tipo, puta merda, né? Pô, o cara morrer. Aí eu nunca pensei muito nisso, mas ficou aquela coisa. Aí quando ele morreu, realmente, cara, eu lembrei daquele vídeo e falei, cara, eu acho que é justo colocar aquilo lá pra mostrar como o cara tava muito à frente de muita gente, de muita... não sei, acho que tinha uma energia ali muito foda, né, na real, né? Então, ele... basta ver pela música, né? A música dele já dizia tudo, né? A gente saiu de noite, fomos entrar numas estradas vicinais ali que tinha, entramos assim, cara, no meio da mata, a gente ficava jogado no meio da mata e pirando, falando sobre ET, OVNI. Era uma viagem, assim, saca? E sempre foi muito rico, um tipo de conversa muito rica. Ele era um cara que entendia muito disso, ele estava muito inteirado nesse tipo de assunto, né? Então, pra mim também, eu sempre estava nessa procura, então me combinou. Eu fiz várias viagens, teve uma viagem que a gente fez também, que a gente tava ali em Aracaju, acho que era Aracaju, a gente alugou um carro, aí a gente subiu pro norte ali, fomos andando de carro, a gente não parou e de repente a gente chegou num lugar que tinha umas 3, 4 casas assim, a gente achou que falou, pô, tá abandonado. Quando a gente chegou perto da praia tinha um projeto Tamar. Cara, a gente não teve dúvida, chamamos, gritamos, nada, ninguém apareceu, a gente entrou lá e fomos brincar com as tartarugas lá, ficamos olhando as tartarugas, não fizemos nada de errado, nada, mas a gente foi dar uma olhada ali, foi uma puta viagem aquilo, né, ver aquilo na natureza. Tem umas coisas ruins que aconteceram, o final do Xamã foi uma coisa bem triste, não foi legal. Eu acho que o André foi pesado para ele, de certa forma, isso, ele não... Eu acho que ele deve ter ficado naquela de tipo, puta, cara, de novo, começar mais uma banda de novo. A próxima banda dele foi a banda solo dele, André Matos, estava no nome dele. E ele falava assim, puta, cara, tá no meu nome agora, né? E se eu errar, a culpa é minha, tudo é meu, tudo sou eu. Um grupo, pelo menos, tá dividido, né? O André sempre foi um cara que precisava ter pessoas do lado pra fazer ele ir além, entendeu? É uma pena, né? Cara, triste pra caralho. Eu tava meio afastado do André nos últimos anos. O André também, ele se fechou muito. Ele não tava aberto a ninguém mais, por algum motivo dele. E aquela coisa, né? A gente nunca imagina quando a gente vai dar o último abraço no amigo, né? E eu consegui ainda dar um abraço dele no show da volta do Xamã, né? Falei com ele e tal, e foi a última vez. Foi uma pena, né? Infelizmente é um ano da tua morte, mas isso aí. Então, pois é, com o final do Xamã, o que aconteceu? Isso pouca gente sabe, cara. O André pensou seriamente em abandonar o meio do metal. Talvez abandonar até a música. Ele caiu numa depressão muito grande, numa tristeza muito grande, numa insegurança muito grande em relação ao que fazer. E aí o Paulo Barão teve um papel fundamental, não só na elaboração do Xamã, como vocês viram, mas também na criação da carreira solo do André Matos. E essa insegurança que o André sempre teve acabou se estendendo para a carreira solo dele. Era uma carreira solo que poderia ter ido muito mais longe do que foi, exatamente por essa insegurança, por essa indecisão interna que o André sempre teve. Fora outros problemas. Eu vou deixar o Paulo e os convidados comentarem a respeito disso. No 2006 o André Matos me buscou e me disse se podia voltar no Xamã, como comentei, e falei não podia, mas eu falei, mas se um dia você quer fazer tua carreira de banda solo, aí sim. E eu falei, olha bem, cara, se vocês já não estão estando bem aí no Xamã, por que não a gente não faz o André Matos solo, teu nome grande,
você se dá bem com que músicos? Aí ele me disse, me dou muito bem com o Luiz Mariucci, o Hugo continua comigo, o Fábio continua comigo. Eu falei, então beleza, convidamos ele na banda. Só que aí eu falei, só que eu quero que o André Matos, já como André Matos, precisa tocar coisas do Angra, precisa tocar coisas do Xamã, e além de tocar era solo. Falei, porque já se falamos com o André Matos tem que tocar tudo. Eu falei assim, aí precisamos ter 2 guitarristas, um como o Hugo, com o perfil do Hugo, do que ele faz, já sai no Xamã, e um outro guitarrista que saiba solar mais rápido, que possa fazer as coisas do Angra. E foi assim que chamamos o Zaza. Então, foi isso o começo. Depois já veio o Eloy também em Casa Grande, né? Que ele estava começando, foi inclusive o Roy Z que nos sugeriu que viesse o Eloy. E o Roy, fui eu que trouxe, inclusive apresentei o André para que produzisse, porque eu queria que tivéssemos um outro produtor com uma outra cara. E foi assim que aconteceu, convenci o Roy para vir para o Brasil. E aí começou a história da carreira solo do André. Olá pessoal, então vamos lá. 2 momentos bacanas que eu pude viver ao lado do André. Um deles foi com certeza a estreia, a aparição surpresa, que foi o anúncio da carreira solo do André no festival Live Loud. Foi a oportunidade de tocar um palco grande, com uma estrutura grande, para milhares de pessoas e ao lado de grandes bandas. E para mim, que sou um grande fã do Van Halen, foi um enorme prazer, uma satisfação, uma honra tocar no mesmo palco que o David Roth tocou. Então foi uma estreia em grande estilo. Um outro momento foi a promotour do Time to Be Free. Viemos aqui para a Europa, eu e o André, fizemos shows acústicos, onde tocávamos versões acústicas de clássicos da carreira e músicas do Time to Be Free. Apesar de ter sido uma semana de muito trabalho, uma semana muito intensa, nós pudemos passar um bom tempo conversando. Eu já conheci o André desde os primórdios do Angra, mas eu nunca tinha tido tempo livre para conversar com o André. Então foi nessa promotour que a gente se conheceu melhor e nos tornamos grandes amigos. Bom, e sobre algum momento ruim ao lado do André, eu pensei muito e não me recordo de ter tido algum momento ruim do lado dele. O André nunca me fez nada de mal, a gente nunca teve nenhuma briga mais séria, nenhum desentendimento. Mas enfim, eu acho que para contar alguma coisa que não tenha sido muito boa nesses anos de convivência, trabalho com o André, eu poderia destacar o seguinte: o André não era uma pessoa muito prática e uma pessoa muito cautelosa, muito cuidadosa. Juntando essa falta de praticidade dele com esse excesso de cautela, nós acabamos não dando o passo 2 em alguns projetos, ou seja, alguns projetos não saíram do papel. Um deles, o DVD ao vivo, tínhamos também o projeto, o desejo de fazer um DVD com orquestra, videoclipes, né? Então fizemos 3 discos e não temos nenhum videoclipe oficial de nenhum dos 3. Existia também o projeto de fazer um EP ou um CD mesmo, com as versões acústicas. E esse tipo de material eu acho que os fãs esperavam. Eu também esperava, a banda toda esperava, todos queriam, inclusive o André, mas faltou uma agilidade, faltou um pouco de ousadia da parte dele e talvez essa seja assim a única coisa que eu posso destacar como uma coisa que não foi muito boa no convívio, no trabalho, nessa carreira que eu tive ao lado do André. E a segunda coisa é a questão da pontualidade do André. Ele era péssimo em horários. Isso deixava a gente louco. Todo músico aqui no Brasil que toca metal ou que toca rock, todo fã, né, que escuta metal, conhece o André Matos, né, e assim foi influenciado
muito por ele. Eu o conheci quando eu tinha, acho que 9 anos de idade, 10 anos de idade, através do Angra, posteriormente através do trabalho do Xamã e depois na sua carreira solo, né? Eu acho que foi na mesma época, assim, 2006, 2007, que ele saiu em carreira solo. Vários amigos meus, eles foram naquele primeiro show, né, do André Matos Band, que foi no Live in Louder, e eu não pude ir no show, mas todos comentaram, assim, acho que esse show gerou aquele burburinho, né, no backstage, entre todos os músicos e quem era fã de metal e de rock aqui no Brasil, né? E eu lembro que logo na sequência eu fui no programa do Faustão, eu fiz uma apresentação com a bateria acústica, e eu acho que depois de uma semana o empresário do André na época entrou em contato comigo, né, porque ele tinha acabado de lançar o disco Time to Be Free, e quem produziu o disco foi o Roy Z. E o Roy Z me assistiu no programa, né, ele ligou na hora pro André, porque o Rafael Rosa tinha acabado de sair da banda, e ele falou pro André para fazer um teste comigo, né, enfim, daí fizeram meio que a ligação, o empresário entrou em contato comigo e eu fui lá fazer o teste. Eu tinha apenas 15 anos de idade, fui acompanhado da minha mãe, né, e eu cheguei, fiz o teste, toquei com a banda, né, eu acho que eu tive assim uns 10 dias para aprender as músicas, para aprender o repertório. E um fato curioso, né, para quem conhece o André sabe que ele tinha uma certa dificuldade com horários, e ele chegou atrasado, né, no dia do meu teste, ele chegou assim nas últimas músicas, e daí foi ok, né, falaram que eu tinha passado, que eu estava na banda, e foi aquela euforia. Daí eu lembro que eu fui falar com o André, né, e assim, eu fiquei até um pouco receoso dele ter me escolhido pelo fato de eu ser muito novo, né, na época eu tinha 15 anos, não ter nenhuma experiência em viajar, em tocar, fazer shows, e eu perguntei se ele tinha certeza, se ele queria um menino de 15 anos na banda. Ele olhou para mim com toda aquela calma, aquela serenidade, e falou que sim, que ele acreditava em mim e que ia dar tudo certo. Então ele foi a primeira pessoa aí do meio musical, né, um músico já conceituado que me deu espaço, e eu sou eternamente grato. A gente fez várias turnês na Europa, eu fui com o André pela primeira vez para o Japão, né, para a Europa também, eu nunca tinha ido até então. Eu gravei com ele o CD Mentalize, né, e assim, foi um aprendizado muito grande, não só com o André, mas com toda a banda. É um time de peso, o Hugo Mariucci, o Luiz Mariucci, o Fábio Ribeiro e o André Hernandes. Então foi uma experiência única, assim, um período sensacional, né? Eu acho que eu fiquei na banda até eu entrar no Sepultura, acho que fiquei na banda por uns 6 anos. E, cara, um lance mais humano do André, né? Porque para as pessoas que não o conheceram, pra gente que conviveu com ele, assim, eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Naquela época ainda mais, e o André sempre foi uma pessoa reservada, né? Extremamente, assim, no canto dele, uma pessoa taciturna, assim, e para quem o conheceu sabe que ele tinha aquela inteligência silenciosa, né? Aquela inteligência calma na sua forma de falar, de expor as suas ideias. Então, assim, a gente nunca teve a oportunidade de conversar muito, né? Então eu acho que isso, assim, é algo que eu me arrependo. Eu gostaria de ter conversado muito mais com ele. A gente teve poucas conversas assim que são recordáveis, mas enfim, foi isso que aconteceu, né? Eu acho que ele sempre, mas eu acho que é uma identidade dele, né? Era uma identidade, ele tinha esse lance de ser uma pessoa muito reservada, de ser uma pessoa comedida nas suas emoções, né? Pelo menos foi assim que eu o conheci, convivi, mas sempre uma pessoa com um coração extremamente generoso, uma pessoa boa e que sempre fez muito pela música, né? Uma perda imensurável. Então é isso aí, abraço para vocês e muito metal, rock on!